Durante a sabatina no programa do Ratinho no SBT, na quinta-feira, Lula deu uma declaração qualificada por alguns como preconceituosa contra o povo paulista, mais precisamente os do Vale do Ribeira. Vamos ouvir. É um pouco ignorante, é o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capial, sabe? Lá do interior de São Paulo, aquele capial de registro, bem duro, bem ignorante. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como eu. William, é lamentável. Várias gafes. É lamentável ou preconceituoso? É um preconceito ridículo, é uma manifestação esdrúxula, interessante, absurdos. É impressionante. Eu nunca disse que o Bolsonaro era responsável pela pandemia. A pandemia foi um fenômeno da natureza. Sim. Foi uma revolta da natureza contra o desmancho que nós, seres humanos, estamos tendo com relação ao planeta. O que o Bolsonaro cometeu de errado? O Bolsonaro, você sabe que ele é meio ignorantão. Ele é meio chucro. Ele até falou para você que ele é meio chucro, fala palavrão. Ora, ele poderia ter montado um comitê de crise. Ele poderia ter ouvido a saúde. Bom, vamos lá, Marco. Eu gostaria de começar com você. Falhou a nossa comunicação aqui, o áudio não estava muito bom, e eu vou refazer a pergunta para você. Esse tipo de colocação do ex-presidente durante a entrevista, por mais que seja um apresentador popular, e por mais que acredito que o candidato estava tentando uma aproximação, talvez pelo nível de amizade, enfim, algo nesse sentido, mas indelicado, preconceituoso, que tipo de comportamento foi esse durante essa sabatina? William, foi um comportamento abominável, né? Não tem absolutamente nada que o Lula fala nos últimos 2 meses, aliás, bem antes disso, mas a intensidade das declarações tenebrosas que ele tem feito é abismal. Quer dizer, não dá para sequer compreender como que ele, como candidato, se comporta de uma maneira tão errática. Como que ele fala tantos impropérios absurdos sem nenhum tipo de ressonância midiática, inclusive. O único lugar em que você escuta alguma crítica com veemência a respeito desse discurso tresloucado, completamente preconceituoso, esdrúxulo, é aqui na Jovem Pan. Não tem qualquer outro meio de comunicação não expõe o ridículo que é a fala dele nesse sentido. E daí, por exemplo, aqui, fazendo até menção ao Ratinho, o Ratinho, ele está se propondo a fazer um papel de mero conversador. Ele não está lá para levantar a bola de ninguém, nem criticar. Então é por isso que ele não repreendeu o Lula no meio dessas declarações ridículas, né, absurdas. Mas fica muito claro que é uma pessoa completamente inábil para qualquer tipo de candidatura. Não estou nem falando para presidente, estou falando nem para deputado estadual, nem para vereador, nem para nada, nem para síndico de prédio. Isso daí é patético o papel que ele está se prestando a fazer. E o que me deixa mais envergonhado é encontrar pessoas que votem nessa figura abominável. Felipe, como você classifica esse pronunciamento do ex-presidente? Eu acho interessante pelo seguinte, é mais um factoide, não é, querendo ressoar uma declaração do Lula que não tem importância nenhuma, é periférico, né? Você nasceu no interior de São Paulo? Não, eu sou carioca. Você tem parentes no interior de São Paulo? Tenho parentes de São Paulo. Tal. Você gostaria de ser chamado mas vamos lá, William. É importante deixar claro o seguinte, né? Vamos lá. O Marco falou aqui, né, que o Lula, né, não tem condição nenhuma para ser presidente por conta das palavras que ele utilizou no Ratinho. E ações. Não é? Sim. E é impressionante porque o Marco, né, e grande parte da direita gosta do jeito que o Bolsonaro se pronuncia, né, que não é muito diferente do jeito que o Lula se pronuncia. Não é? Então há uma certa contradição no discurso do Marco. Zero contradição. Que fala toda hora que vive numa geração mimizenta, cheia de mimimi. Sim. É mais uma vez um mimimi
para desqualificar o discurso do Lula. Não tem nada de mimimi aqui. É mimimi. Foi mimizento sim, não é? Tá. Vocês gostam de falar do jeito do presidente, do Bolsonaro, que é um jeito duro, certo. um jeito direto, um jeito sem muitas voltas, sim. Não é? Até de certa forma caipira mesmo. Né? Vocês gostam de falar isso toda hora, né? O presidente é direto na palavra dele. Tal. E agora, isso. Porque o Lula colocou um adjetivo, né, em relação às palavras a forma como o presidente Bolsonaro se manifesta, virou uau, né? Vocês estão tentando achar um jeito, né, no meu modo completamente equivocado, de virar, né, as eleições, não é? Então isso eu acho impressionante, mais uma vez, vocês pegam o discurso periférico do Lula, que tem zero importância, não é? Eu não vi de forma preconceituosa, como o Marco colocou aqui, né? Nem acho que esse discurso do Lula seja algo para descartar o Lula em relação à candidatura para presidente, ou seja, periférico, factoide. Mais uma vez, o Marco e a direita quer se agarrar em alguma coisa, não é? Para tentar virar o jogo. E estão se agarrando em algo completamente, na minha opinião, periférico. Vamos lá, Felipe, periférico. Sabe o que não é periférico? É o conjunto da obra do Lula e do PT. É uma excrescência moral, é uma excrescência que envergonha a nossa história, a história do Brasil, durante os anos de governo dele e da Dilma. Então, sim, eu tenho vergonha da representação política do nosso país nesses dois governos. Absoluta vergonha. Lula e Bolsonaro, dois governos Lula e Bolsonaro. Não, falando Dilma Bolsonaro e Lula. Fala a mesma coisa que o Lula, é grosso, Dilma fala e Lula. De besteira. E mais do que isso, Felipe, é importante sim quando você pega um discurso que tem a finalidade de expor verdades, apesar de serem verdades duras de engolir ou verdades que você talvez não goste de ouvir, e um discurso falseado, baseado puramente num preconceito, que sim, é um preconceito do famoso nós contra eles. Isso não existe no discurso do Bolsonaro, isso não existe no discurso da direita. A direita não está pregando nós contra eles. Quem prega isso muito bem há muitos anos, e você sabe muito bem o que é marxismo cultural, é a esquerda. A esquerda sempre propôs o discurso do rico contra o pobre, do homem contra a mulher, e por aí vai. Então, o Lula sempre tergiversou, sempre discursou nessa linha. E o que ele está fazendo agora vai além disso. Por quê? Porque ele tem, sim, inflamado ainda mais essa retórica podre que ele tem. Ele tem, sim, trabalhado falando que, para o Ministério da Habitação, ele vai colocar o pessoal do MTST. Ele está flertando com o autoritarismo em todas as frentes. E tudo com base no nós contra eles. Ele desmereceu o povo paulista a partir dessa perspectiva. Não. É exatamente dentro desse contexto. Você mudou completamente o tema da discussão. O tema da discussão era relacionado com as palavras do Lula. E agora você vem falar de autoritarismo do Lula. Sim. Pelo amor de Deus, Marco. Os dois lados são iguais nesse sentido. Fonte de onde libera. Os dois lados são iguais nesse sentido. Os dois lados são autoritários. Os dois lados vão no discurso, nós contra eles. Vou falar um ato autoritário do Bolsonaro. Tem vários. Tem muitos. Ué, o fato eu vou esperar aqui. do Flávio Bolsonaro ter entrado com uma ação contra o UOL é um ato desesperado e um ato também, um ato também autoritário. Primeiro que eu pedi Jair Bolsonaro. O fato Flávio Bolsonaro acionou a justiça. Mudar o chefe da Polícia Federal. Acionou a justiça. Mudar o chefe da Polícia Federal. Prerrogativa dele como presidente. Não, desculpa. Você ainda não me falou. A gente pode esperar até o final do programa. Tem vários para falar. Ainda não conseguiu me falar. Você era mais feliz no governo do Lula? Você comia picanha, Felipe? Você acha que o povo comia picanha? Porque ele falou que até o próprio apresentador ele era mais feliz durante o governo Lula. Você era mais feliz? O povo, com certeza, era mais feliz no governo Lula. Não dá para negar isso. Por quê? A inflação do governo Lula estava embaixo, as pessoas comiam picanha, de fato, né? Eu lembro, William, que eu fui tomar um café numa padaria aqui do lado, né? Eu lembro do chapeiro conversando com o garçom, né, da padaria, falando assim, gente, é impressionante, no meu tempo, né? No tempo do Lula, a gente via fumaça no ar. O tempo inteiro fumaça no ar. Vai terminar o povo fazia churrasco o tempo inteiro. Hoje em dia não tem mais fumaça no ar. Carne tá cara. Não dá pra comprar carne no mercado. Eu não acredito. Isso virou um show de stand-up. Não dá pra comprar carne. Você tá fazendo um show, uma performance. Não, a prova disso está retratada nas pesquisas. Marco, a prova de que o povo era mais feliz na época do Lula está retratada nas pesquisas.
Lula nunca ganhou. Isso. O Lula nunca ganhou no primeiro turno. Pela primeira vez, ele tem chances reais de ganhar no primeiro turno. Graças ao governo caótico do Bolsonaro. Infelizmente, você está preso na lógica binária. Lógica binária? Você vem com o papo nós contra ele o tempo inteiro. Corrupção contra não corrupção. Isso reflete claramente o seu desespero. Você não tem para onde ir. Você é aquele isentão. Aquele famoso isentão. Eu isentão? Sim. Eu isentão? Eu estou colocando um posicionamento... É o isentão de esquerda. O isentão de esquerda que acha que vai convencer alguém com esse discurso. Não, absurdo. Primeiro que esse papo de felicidade... Olha, eu sugiro que você escreva então um livro de autoajuda para as pessoas refletirem sobre a felicidade delas com base em governos. Essa é a coisa mais babaca que agora eu já mudou o ouvi tema, vai falar que o governo não é importante, o Estado tem que ser menor. Posso falar? Preguiça, mano. Não existe esse negócio. Não existe esse negócio de éramos felizes, hoje estamos tristes. Isso daí é o discurso que o Lula usa e você está dando ressonância para um discurso que o Lula usa que é babaca. O discurso é tosco, o discurso é fraco. E a picanha? Então, aí você pega, por exemplo, todos os dados daquele período, daquele governo. E daí você tem que lembrar, William, até por uma questão de honestidade intelectual, quanto que eles meteram a mão. Corrupção de fundo de pensão, corrupção do Estado, agigantamento do Estado. A gente está falando de criação de cargo público para tudo que é lado. A gente está falando em inserção de petista em todas as camadas de governo. A gente está falando em dinheiro do BNDES sendo concedido, sendo entregue nas mãos de ditadores ao redor de todo mundo. Quer dizer... E hoje em dia, não tem nada. É coisa de... Hoje em dia tem orçamento secreto, tem orçamento secreto... Calma, só para eu terminar aqui. E tem também essa tática do pão e circo. Comprar imóveis com dinheiro... Tudo com discurso. Vivo. Então, a pessoa tem que ser muito trouxa para cair no discurso do Lula de achar que... Porque naquela época a gente tinha o famoso boom das commodities e a vida no mundo inteiro de vários países, de várias pessoas em vários países, melhorou por conta desse boom das commodities. Mas era melhor, Marco. E daí você tem... Não, mas era melhor, desculpa. Hoje está muito melhor. A discussão com a época... Hoje está melhor do que antigamente. Muito melhor do que antes. Não, parou. E o fato de você não conseguir... Não é possível que eu vi isso. Sim, e o fato de você não conseguir fazer essa avaliação... Me traz um pouco de insegurança com relação à profundidade teórica das suas avaliações. Marco, você pode falar que hoje está pior por conta da crise do Covid. Você pode falar que hoje está pior por conta da guerra da Rússia. Você pode justificar de várias formas. Agora, falar que hoje está melhor do que naquela época, você está viajando fortemente. E uma coisa é importante também dizer... Não tem como defender isso, cara. Desculpa, não tem como defender isso, Marco. É importante a gente fazer essa redução, né? Para mim, o esquerdista... É aquele adolescente, aquela criança que vai lá e bagunça a casa inteira. Não é sobre o PT. Na espera do adulto voltar para consertar a bagunça que foi feita. E aqui é exatamente isso. Não é só PT. Qualquer esquerdista tem essa mentalidade. Ele bagunça tudo. E daí tem que vir gente grande, tem que chegar o adulto na sala para corrigir toda a política do país. Econômica, social. Senão a gente fica... nessa porcaria que a gente teve que foi... Sabe no que culminou essa era que você fala de pseudo-prosperidade? Na maior crise que a gente teve na nossa história, que foi em 2015. Só que quando você deixa de fazer uma análise fria e passa a ser torcida, você compromete a sua avaliação. Desculpa, Marco, entre nós dois aqui, eu sou o mais isento de todos aqui. Então, já falei isso, você tenta ser o isentão, mas ninguém compra. A fala do Lula em relação à picanha é verdade? Ou seja, você pode ir para o sítio, fazer a sua picanha tranquilamente, que vai ser mais barato? Demagogia pura para enganar trouxa. Hoje não dá para fazer churrasco de picanha, hoje a carne está muito cara.